Fala sério, quantas vezes tu já falou, ouviu alguém conhecido falando, mas também essa galera mais nova não lê pomba nenhuma, sendo que essa galera mais velha que tá criticando não lê e não estimula a galera mais nova e estudante no universo da leitura. E aí tem um ponto muito da hora porque nos últimos meses a revista The Atlantic ela soltou uma reportagem que basicamente contextualizava que os estudantes das universidades de elite lá dos Estados Unidos que não conseguiam mais ler livro nenhum. Ela traz uma discussão muito legal claramente dentro de um recorte. Mas eu preciso falar que a pesquisa ela tem um ponto bem válida e que ela não está de todo errado assim. E só para vocês terem uma ideia, o professor Nicholas Dames, da Universidade de Columbia, ele dá a disciplina de literatura e humanidade. Aquele tipo de disciplina que não tem como você não fazer, porque ela é obrigatória. E ele contextualiza o seguinte pra gente. Ele tá lá desde 1988, gente. Isso é importante também a gente pontuar. E esse professor ama o trampo dele, mas ele admite que as coisas mudaram. E aqui eu assino embaixo no que ele tá falando. É porque dar aula nos anos 80, 90, 2000 e agora em 2025 é totalmente diferente. A escola mudou, a pós-graduação mudou. Gente, pelo amor de Deus, o mundo mudou. O modo como a gente faz leitura mudou. E ele destaca que, principalmente nessa última década, os estudantes eles têm se mostrado cada vez mais sobrecarregados. Estudante universitário, gente, ele basicamente nunca vai ler tudo. E tá tudo bem com isso de certa forma. O que ele destaca de diferente é que os estudantes eles estão confusos diante da ideia de terminar vários livros em um semestre, como se fosse o absurdo dos absurdos. Tipo, cara, como assim eu tenho que ler um livro inteiro? Tipo, mais de um? E colegas desse professor também destacaram os mesmos pontos. Os estudantes eles já não chegam na faculdade preparados para ler livros, mesmo em instituições de elite. E isso ficava encucando muito esse professor, até que no fim de um semestre, no outono de 2022, uma caloura foi trocar uma ideia com ele no horário de atendimento dele e contou a dificuldade que ela sentira com as primeiras leituras. E o curso, ele frequentemente exigia que os estudantes lessem um livro inteiro, às vezes longo, denso, em 1 ou 2 semanas. Seria quase na memória da gente pegar, sei lá, para ler Ulisses nessa faixa de tempo. Aí vem o pulo do gato, porque essa estudante ela contextualiza para o professor que na antiga escola que ela estudou e mesmo no núcleo familiar dela, ela nunca tinha sido obrigada ou mesmo estimulada a ler o livro inteiro. Ela sempre trabalhava com trechos, com poemas, com artigos de jornal, mas nunca de capa a capa na leitura. E aqui não é uma crítica, gente, a ler artigos de jornal, a ler poemas, porque eles também são maravilhosos e show de bola. Mas a leitura de um livro inteiro ela vai estimular outros fatores no processo educacional. Segundo o professor, ele ficou de queixo caído com esse relato. A anedota ajuda a explicar a mudança. Não é que os alunos eles não queiram ler, é que eles não fazem ideia de como ler. E aqui eu vou fazer um recorte muito importante para a gente não colocar a culpa sempre na escola, porque a escola ela é um recorte da sociedade, ela é uma sociedade em miniatura, por assim dizer. Então, quando a gente coloca totalmente a culpa nas escolas que pararam de estimular os estudantes, a gente deixa também de culpabilizar as famílias e o Estado por não conseguir atingir a população como um todo nesse processo de estimular a leitura. E aí fica naquele lugar muito fácil de culpar o professor, culpar o aprendizado, culpar o ensino e deixar de fora toda uma responsabilidade familiar e estatal. Aqui um parênteses gigante, uma pergunta para vocês do modo geral, como foi o estímulo à leitura? Porque para mim, pelo menos eu lembro da minha infância, um estímulo muito forte, vindo do meu pai e da minha irmã principalmente, e na escola também volta e meia com o estímulo das leituras de algumas obras. Eu lembro que eu li O Alto da Barca do Inferno, na primeira ou segunda série do ensino médio com uma professora de literatura que eu lembro até hoje dela declamando o livro e isso me tocou profundamente. E voltando ao fio da meada, professores de diferentes universidades eles relataram os mesmos padrões semelhantes. Vocabulário mais limitado, dificuldades em manter a atenção, resistência diante de textos complexos. Quem diria que ficar tanto tempo olhando para a tela e não ler alguma coisa daria nisso, né? Fico chocado. E aqui de novo um parênteses gigante, porque volta e meia eu tento discutir com os meus estudantes de como a leitura ela auxilia em N formas diferentes. Desde essa ampliação de vocabulário, formas de ler o mundo e ainda auxilia no processo de empatia. E muitos atribuem o nível de atenção ter diminuído, as taxas de leitura terem caído cada vez mais ao uso cada vez mais constante de telas e redes sociais. Ainda dentro do recorte estadunidense, políticas públicas e educacionais como No Child Left Behind ou Common Core deram ênfase a textos informativos e testes padronizados. Isso leva os professores a priorizarem trechos curtos e questões objetivas, em vez de trabalhar leituras e textos complexos. E o resultado disso a gente está vendo aqui nessa pesquisa.
uma geração de estudantes cada vez menos interessados e com uma capacidade cada vez menor de lidar com narrativas longas. Mesmo escolas privadas que sustentavam uma leitura de obras integrais com um pouquinho mais de força e perseverança, elas vêm reduzindo o contato com os livros. Isso cria uma lacuna de habilidades perceptível já no primeiro ano da universidade. E aí, de novo, um parênteses. É difícil a gente estimular um estudante, uma criança, um filho, sobrinho a ler se a gente não tem o hábito de leitura. Como eu vou estimular e como eu vou dar um exemplo de leitura para aquele ser em miniatura se eu não estou fazendo isso? E diante disso, os professores universitários tomaram uma decisão: diminuir a carga de leitura. Obras inteiras como a Ilíada, Moby Dick, Dom Quixote deram lugar a trechos selecionados ou textos curtos, como contos e novelas. Alguns docentes enxergam vantagens nessa mudança, pois ela permite que eles consigam explorar a linguagem com mais profundidade, e outros lamentam a perda de contato com grandes obras. Ainda assim, não está claro se reduzir a lista de leitura ajudará a recuperar o gosto pelos livros. Até porque uma coisa não tem nada necessariamente relacionado com a outra. Para muitos alunos, a questão é menos de habilidade e mais de valores. Ou seja, eles sabem ler, mas eles não veem utilidade nisso em termos de carreira. E aí, de novo, um recorte e um parênteses. É aquela dinâmica da sociedade que a gente vive, que é como que eu vou utilizar isso, como eu vou aplicar isso de forma a curto prazo. A gente não pensa na questão da leitura como sociedade dentro daquela ótica de ler para, sei lá, tentar internalizar, criar um processo de empatia, ficar um tempo fora de telas, mas a leitura, quando ela é utilizada, principalmente dentro do contexto atual, é sempre pra, beleza, eu tô lendo sobre isso, como eu vou aplicar isso, como eu vou ganhar dinheiro com isso e como isso vai ser útil para mim. Como se literatura, baboseiro, isso aqui não é útil para nada. Ou seja, é para agora, é para hoje, para semana que vem. Para daqui a 10 anos, pro resto da minha vida, é outros 500. Dentro dessa lógica, por isso que cada vez mais a gente encontra esses livros de autoajuda nos livros mais vendidos, afinal. Se for para ler, que seja uma obra de engrandecimento pessoal, né? E aí tu pega um estudante de universidade com a cabeça em frangalhos devido a uma combinação de N atividades extracurriculares, emprego, inflação das notas, esse desinteresse mina a prática da leitura. Você tem N outras preocupações. A leitura acaba ficando basicamente ali no escanteio, longe de tudo. E a longo prazo, a diminuição do hábito de ler ameaça não só a sobrevivência da indústria editorial, mas também a experiência humana que só os livros eles vão conseguir proporcionar. Empatia profunda, pensamento crítico e reflexão. A neurocientista Marianne Wolf, ela destaca um conceito que ela chama de leitura profunda, que é justamente a ideia de imersão contínua em um texto. Cultiva hábitos mentais que a leitura fragmentada ela não consegue reproduzir. Porque é aquilo que eu já falei em alguns vídeos passados, a gente lê muito. Mesmo que não pareça, a gente lê muito. Lê manchete de jornal, lê, sei lá, aqueles outdoor com propaganda, lê a legenda de um post no Instagram, lê a legenda do filme, mas é tudo muito fragmentado, é tudo muito picado. E o professor James, ele percebeu uma mudança sutil, mas nem tanto, na pergunta que ele sempre fazia aos seus calouros: qual que é o seu livro favorito? Antes eles poderiam responder majoritariamente citando clássicos como Jane Eyre, Morro dos Ventos Uivantes, Orgulho e Preconceito, Moby Dick, Ulisses e por aí vai. Hoje, quase metade cita obras juvenis, como Percy Jackson, Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo. E aí tá um ponto importante, não é uma crítica à literatura juvenil, até porque tem muita coisa boa. E elas servem como porta de entrada para outras leituras mais profundas no futuro. Embora isso não seja uma má preparação, os originais, os textos mais densos, os clássicos, eles trabalham com temáticas volta e meia mais profundas e universais. E de novo, nada contra você ler Percy Jackson, mas ele nem de longe vai conseguir trabalhar a questão da mitologia grega como a Ilíada.